pessoal, beleza? Jackson, JBS Eletrônica, trazendo para vocês agora mais uma aplicação da nossa Giga Multitest para o funcionamento do sistema do Volvo, do Arla Volvo. Para quem já é da área, nós estamos aqui com a nossa bomba do Volvo e a placa em cima da mesa para a gente poder fazer uma prática de verificação de funcionamento da fonte. Caso eu precise isolar a fonte, fazer uma manutenção rápida, principalmente sem precisar tirar o componente, tá? Aí nós vamos dar uma pausa aqui e já volto para cima da placa. Bom, aí nós já temos aqui a nossa placa fora da carcaça, já foi retirada. Nós temos um cabo montado aqui pela empresa para facilitar a alimentação. Tá? Eu vou ligar a placa agora e mostrar para vocês que ela tem as tensões, que o processador está funcionando. Só que aqui eu estou entrando com 24 volts independente da fonte da minha placa, ok? Então vou acionar, liguei a minha placa e vou mostrar para vocês que ela está funcionando. Na minha caixinha do multiteste aqui eu tenho a opção do voltímetro. De cara eu já meço a fonte principal da minha placa. Eu venho aqui e meço a minha fonte principal. Ó, 6 volts, ok. Entrou no meu regulador, fez todo o processo de regulagem, sai e libera 5 volts que eu posso pegar nesse ponto aqui. Então, meu 5 volts está presente, está bacana. Eu venho agora, constato que esse 5 volts realmente está chegando na minha CPU. Está lá, 5 volts. Mas isso não significa que o meu processador está funcionando. Então eu vou apelar para o meu osciloscópio. Então, através do osciloscópio, eu vejo duas coisas importantes. O VCO e vejo a comunicação com a EPROM. Então, eu tenho aqui ó, os dados que estão correndo entre EPROM e processador, aparece lá no meu osciloscópio. Opa, ok. E vejo também a questão da frequência. Eu venho aqui ó, e verifico se o clock está presente, se o VCO está presente. Essa placa aqui, a nível de curiosidade, é uma placa onde o meu clock é de 8 MHz. Tá? Então, isso mostra que a minha placa está ligando, que ela está sendo alimentada e o processador está trabalhando. Todo esse recurso aqui, estou fazendo manutenção na placa, preciso fazer uma intervenção rápida, não sei se é essa fonte, porque a placa não está ligando. E é uma peça complicada de trocar, vai te tomar aí 20, 30 minutos de tempo, sem você saber se é ela ou se é as próximas etapas. Aí é que entra a nossa fonte multiteste. Tá? Eu vou parar aqui, vou fazer a adaptação e a gente volta com essa adaptação, ok? Temos aqui uma adaptação. O que eu vou fazer agora? O que eu fiz agora? Conectei essa ponta na saída da fonte principal dessa placa, então eu não vou usar o CI mais, eu vou usar uma fonte externa que vem da minha caixinha. Então, como aqui esse ponto é a fonte principal, então ele é alimentado com aproximadamente entre 6 e 7 volts. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou tirar 7 volts da minha caixinha, que é esse ponto aqui. Então, eu tiro aqui 7 volts, conecto aqui. Então, eu estou chegando com meus 7 volts aqui em cima, tá? Então, voltando aqui, ligando novamente, ó, o voltinho da minha giga na ponta e mostrando para vocês que quem está alimentando agora a placa é a minha giga de teste. Tá certo? Aí, o que eu estou aproveitando desse cabo, pessoal? Somente o terra, que é a referência que eu preciso, né? Se eu alimentei, eu preciso do terra. Então, eu vou voltar aqui ó, no meu cabo e mostrar para vocês que ó, tirei, positivo, tirei, está tudo desligado. Eu só estou aproveitando o negativo da minha giga, que é esse ponto aqui. Tá? Só tem um cara ligado para cá. Então, coloquei o meu 7 volts e vou verificar agora. Se o regulador estiver funcionando, ele tem que liberar 5 volts. Aí eu venho aqui e constato se tem 5 volts aqui. Ó. Então, medir 5 volts nesse ponto, e o meu instrumento está acusando 5 volts. Ah, mas será que você burlando a fonte de principal, será que o processador ligou? Vamos ver se está ligado? Eu venho aqui, viro novamente e vamos ver se tem comunicação na memória. Eu venho na memória EPROM aqui ó, e constato que tem comunicação processador EPROM. Então, a placa está ligando com a minha fonte externa. O
que eu vou fazer agora interessante? Eu vou apelar, eu vou desconectar isso aqui, vou tirar a fonte principal, vou isolar completamente a fonte principal e vou deixar somente a fonte externa e vamos ver o resultado disso aí. Eu vou fazer as modificações e a gente volta. Bom, então nós voltamos aqui com uma situação bem diferente, um pouco agressiva. Você pode ver que essa placa é diferente da outra, nós colocamos aqui do lado. E vamos notar que tem falta de componente, né, 2 componentes principais aqui, é uma placa que para nós ela já está perdida. Mas mesmo assim, se eu quiser acessar o processador, verificar se esse processador está bom e quero aproveitar essa peça, olha que interessante. Aqui vou entrar com a minha fonte principal, que vocês já viram anteriormente, nós já fizemos a medida, os 7 volts. Vou pegar esses 7 volts e vou trazer para cá. Pronto. Vou pegar o terra, nesse ponto aqui da placa, que é o GND da minha placa, e vou trazer para a minha giga. Ó, conectado lá. Eu alimentei a minha placa. Bom, se eu alimentei a minha placa, será que esse processador, que esse regulador está bacana? Depois que eu entrei com a fonte principal, aí eu entro novamente fazendo a medida. Vou pegar o voltímetro da minha giga, tenho a ponta e verifico. Estou alimentando, 7 volts, está lá, bonitinho. O regulador, será que está liberando 5 volts? Ó, eu venho aqui na ponta que tinha um capacitor na outra placa, e aí nesse ponto aqui tem que ter 5 volts. Está lá, bonitinho, aparecendo na giga. Será que o processador ligou? Olha a situação dessa placa, pessoal. Será que o processador está funcionando? Será que tem comunicação processador-EPROM? Aí eu volto para a questão do meu osciloscópio. Pego aqui, ó, nessa pontinha, vocês vão ver que tem comunicação. Então, é uma situação que eu posso aproveitar a peça, não preciso me preocupar tanto com a questão da placa, para conseguir isolar um determinado bloco. O equipamento te dá essa opção. E no próprio treinamento, a gente tem todo um cuidado de mostrar isso para o aluno, o que ele pode usufruir e os recursos que ele pode tirar da giga. Treinamento de fonte, o cara aprende todas essas técnicas. Olha que coisa legal. Eu tenho aqui, ó, uma verificação do funcionamento do bloco com uma placa literalmente perdida. Eu não tenho aqui uma falta de segurança de aproveitar uma peça igual um processador, uma peça complexa dessa, eu tenho que montar tudo de novo. Então eu posso aproveitar. E aí, fechando aqui, o que eu posso ter também? As outras opções, se essa placa precisasse de outras opções, de outras tensões, eu posso pegar aqui, puxar e ir alimentando, porque tem equipamento, por exemplo, o S8, para o processador do S8 funcionar, eu preciso de 3 fontes. Então, eu consigo enganar uma placa complexa até um XT da vida. 3.3, 5 volts, fonte principal e a fonte ajustável. Bom, voltamos aqui com uma situação um pouco mais crítica. Vamos supor que você tem uma placa dessa e olha a situação. Eu ranquei a fonte principal da placa, tá? E volto a alimentar a minha plaquinha com meus 7 volts. Então, estou com meus 7 volts aqui, joguei, não tenho componente e quero saber se nessa placa o processador está funcionando. Então, vamos verificar a alimentação em cima desse ponto. Pode ver lá no display os 7 volts. Essa fonte alimenta esse cara que vai me liberar os 5 novamente. Olha lá, tem meus 5 volts presente. Aí eu quero saber se o processador dessa placa está funcionando. Aí eu venho aqui, ó, vejo se existe comunicação entre processador e EPROM. Está lá no seu display a comunicação. Então isso indica que o processador e a EPROM dessa placa, mesmo nessa situação crítica, dá para você reaproveitar a peça, dá para você ter a segurança na intervenção. Então isso aqui, pessoal, com a giga e com o treinamento adequado, igual a gente tem aqui, o profissional aprende a isolar os blocos, tem todo um procedimento, tem todo um cuidado a ser feito para poder isolar os blocos e tirar o máximo proveito das ferramentas, osciloscópio, fonte, inclusive a placa, tá? Então, dentro do curso de fonte, o profissional aprende essas técnicas de isolamento, não é só para esse modo, igual a gente já tem aí outros vídeos que vocês vão ver, tem na parte de cima, na parte de baixo aí, entra em contato com o pessoal,
que você vai estar absorvendo esse conhecimento para poder ter um aproveitamento melhor na bancada. A manutenção rápida, sem muita encheção de fio, sem muita perda de tempo e trabalhar com mais segurança, tá bom? Um abraço, bom serviço.